Oi, olá. Então, como encarar a morte? Tem uns ditos populares muito interessantes que sobre a morte, que alguns consideram tabu, não querem falar nem pensar no assunto. Mas eu acho que tem que pensar. Acho que é digamos assim, uma parte da vida. Tem canções populares, poesias que dizem assim: a morte está de braços dados comigo. Eu acho muito interessante, né? Porque é uma reflexão real. Quem sabe a hora? Quem? Eu tive dois tios, um eu estava botando pijama e caiu de lado. O outro preparou o seu chimarrão, uma tardezinha, e estava indo com a cuia térmica para fora de casa e saiu, estava no pátio caminhando e caiu para o lado, dentro do canteiro das flores. Sim. Ah, não era primo, esse da cuia foi o Carlos de cima e o meu tio foi o. Também era Jorge Carlos de cima, que estava botando pijama e pô. Então ninguém sabe. Ninguém sabe. Então a morte está de braços dados comigo. Eu diria nem braços dados assim, nos ombros, mas também como amigo. Às vezes de braços dados até encaixados assim, um braço no outro, né? Como que carregando. A morte também, ela te carrega, ela te dá um certo incentivo para a vida, assim, é por causa de saber dessa limitação da vida que a gente começa a dar mais valor à vida. Não é verdade? Aproveita melhor o tempo, valoriza o tempo. Então ela é meio que uma amiga. Pense nisso, né? O maravilhoso personagem do Ariano Suassuna, do João Grilo, na maravilhosa obra literária do Suassuna, O Alto da Compadecida, ele dizia o seguinte, como um bom nordestino fazendo boa poesia. Ele dizia quando alguém morre, ou um bicho mesmo morre. Esse João Grilo, esse personagem, dizia: cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. Eu não quero desrespeitar crenças, possíveis assim visões que há sobre a morte, que a morte tem várias maneiras de encarar. Alguns encaram como uma passagem para um outro tipo de existência, seja cristã ou de outra religião. Outros encaram até como
uma libertação da limitação do corpo físico, material. Muitos encaram como uma coisa terrível, como uma condenação da existência. Eu já convivi com pessoas ou muito cristãs, elas acham isso cristão, tá? Porque mesmo no cristianismo há visões diferentes. Assim que diziam, daí eu vou me encontrar com os meus antepassados e vai ser um lugar muito bonito. Já convivi com pessoas assim, conviver mesmo, né? Espíritas. Já fui a centros espíritas junto com elas e convivia, conversava sobre isso. E a gente se respeitava. Isso que é importante. E eu expunha a minha visão, ela expunha a visão dela, tá, tudo bem. Eu entendi o lado dessas pessoas espíritas, porque o espiritismo não é tão fanático assim com a vida depois da morte. Algumas sim. Mas tem até um espiritismo ritual. Vocês sabiam disso? As próprias crenças africanas são muito simbólicas, rituais. Elas se ligam nos ritos de bênçãos e explicações simbólicas. Elas valorizam muito o ato místico. Isso é muito interessante. Elas valorizam mais os atos místicos de linguagem simbólico-religiosa do que muitas vezes essas crenças em vida depois da morte. Muito mais complexo. Então eu não quero desrespeitar nenhuma dessas visões sobre a morte, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o futuro, sobre o passado. Não quero desrespeitar ninguém. Mas vamos ao que eu acho que a maioria, no fundo, acredita. Certo? Vamos classificar o ser humano biologicamente. É a ciência que salva, te dá uns aninhos de vida a mais, tá? Essa que classifica o ser humano biologicamente. O que o ser humano é? Ramo dos vertebrados, classe dos mamíferos, família dos primatas humanoides, que não somos a única espécie dessa família, e a espécie Homo sapiens, primata Homo sapiens. É um animal. É um animal. O que acontece com um animal? Ele nasce, se alimenta, cresce, fica doente e morre. Às vezes morre por acidente. Mas é esse o caminho, não é? É o único mal irremediável. Que nos reúne num rebanho de condenados. A morte. Mas não só a morte, a vida, todo esse circuito que foi feito, nascer, se alimentar, se reproduzir ou não, e ficar doente, morrer. Isso nos reúne na espécie animal, nesse mundo, no mundo animal. Nos reúne inclusive com outros ramos, como os vegetais,
como os como os ramos aí das células, dos insetos, das bactérias. Isso nos reúne, esse ciclo. Nascimento, morte. A pergunta que a gente se faz é daí. A morte significa o que para nós do mundo simbólico, do mundo cultural, das linguagens, das esperanças, ou de buscar algum sentido ou não sentido. É que assim, a morte não é o fim, nem no sentido físico. Porque quando eu, quando alguém morre, se dissolve. Ou no chão, em humus, e vai se transformar, vai alimentar ou se transformar em outros seres vivos, talvez. Então, nem assim é o fim. E mais, na nossa consciência de rebanho unido na espécie, nós continuamos, de certa maneira, vivos e ativos naquilo que nós fizemos, naquilo que nós reproduzimos. Podem ser outros seres humanos, mas aquilo que nós reproduzimos de cultura, de esperanças, de motivações, de projetos. E nossa, imagina quando alguém produz uma coisa nova, né? Que são os cientistas, artistas. E mesmo assim a gente colabora estando nesse rebanho, porque a gente faz esse mundo girar. Então, a morte não é o fim. A morte talvez seja o desaparecimento de uma pessoa como entidade. Mas para quem não é egoísta, seja cristão ou não cristão, a morte, ela só faz parte. E não há problema. Ela faz parte. Ela atinge todo mundo. E não se precisa ter medo. E quando ela vier, dizer, eu faço parte. E a morte faz parte. A minha vida fez parte. E a minha morte também faz parte. Somos um rebanho, não diria de condenados, mas de agraciados por termos recebido um tempo de vida. É uma proposta de como encarar. Você que sabe. Um bom dia.